Olá, nós estamos no curso Creio e Confesso, que espelha o Credo dos Apóstolos. Estamos no estudo de número 22 e vamos tratar sobre a comunhão dos santos. Nós vimos no estudo anterior que a igreja é santa na sua essência, mas ela é ao mesmo tempo santa e pecadora, uma vez que a igreja ainda está militante neste mundo. Entretanto, a igreja ela triunfa sobre o pecado, o mundo, o diabo, porque a igreja também é triunfante. E não por causa dela mesma, mas por causa de Jesus, que é o seu fiador e o seu redentor. Jesus prometeu: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está em Mateus 16, no verso 18. Hoje nós vamos prosseguir na afirmação de fé do Credo dos Apóstolos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. E hoje nós vamos focar especialmente na comunhão dos santos. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para que você possa ser avisado de futuras publicações. Ora, o propósito da comunhão da igreja, ou a comunhão dos santos, visa criar vida espiritual para a glória de Deus e para testemunhar do nome de Jesus Cristo. Na teologia de Luiz Berkoff, teologia sistemática, ele diz que a união dos crentes com Cristo fornece a base para a unidade espiritual de todos os crentes e, consequentemente, para a comunhão dos santos. Eles são animados pelo mesmo Espírito, ficam cheios pelo mesmo amor, permanecem na mesma fé, empenham-se na mesma luta e estão ligados pelo mesmo objetivo. Juntos estão interessados, diz Berkoff, nas coisas de Cristo e na sua igreja, nas coisas de Deus e no seu reino. Na nossa doutrina, na Confissão de Fé de Westminster, há um capítulo dedicado à comunhão dos santos, o capítulo 26. E nesse símbolo de fé, que é aceito pela Igreja Presbiteriana, diz que os santos são, pela sua profissão, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto e na observância dos serviços espirituais que tendam à mútua edificação, bem como socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. E esta comunhão, diz a nossa doutrina, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Então, a comunhão, ela não só é uma reunião das pessoas, mas também trabalha com as necessidades dessas pessoas, sejam crentes numa igreja local ou no nosso país ou em todo o mundo. Quais os textos que a gente poderia fundamentar então isso? Hebreus, no capítulo 10, 24 a 25, os nossos pais de Westminster nos disseram: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia de Cristo, o dia se aproxima. Então veja que Hebreus, citado aqui pelos teólogos de Westminster, Hebreus 10, 24 a 25, mostra que devemos cuidar de nos animar e também não deixar de nos congregar, nos reunir como igreja. Eu acho que o problema da falta dos crentes na igreja era exatamente aquilo que estava também na igreja primitiva. Em Atos 2, 42 e no verso 46,
mostra um retrato da igreja primitiva. E o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e diariamente perseveravam unânimes, né? Unânimes, todos eles, quer dizer, no templo, e partiam o pão de casa em casa. Partir o pão aqui significa Santa Ceia, né? Celebravam Santa Ceia de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, era um momento de comunhão do pão da Santa Ceia e também nas refeições, né? Parece que a igreja primitiva fazia refeições juntos. Em 1 João 3,17, João que combate também o grande erro gnóstico que estava infestando a igreja desde a segunda epístola de Pedro, o texto diz: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, se queremos ter comunhão, não é só quando as coisas vão bem, mas se um dos nossos está passando necessidade, nós devemos ajudá-lo nessas necessidades. Em Atos 11, 29 e 30, o texto bíblico diz: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Então veja que a igreja se reuniu para ajudar uma outra igreja, os pobres, os que estavam passando fome ali em Jerusalém, lá na Judéia, não é? O Dr. Hermes Steinmeier, no seu livro A Nossa Identidade Reformada, ele analisa a comunhão da igreja cristã e ele diz que a igreja primitiva desfrutava de uma comunhão íntima, não artificial, pelo Espírito Santo. E Jesus orou para que esta comunhão, a qual aponta forma indicativa para a unidade amorosa entre o Pai e o Filho, e o amor divino manifesto com Cristo e o seu povo, quer dizer, a ideia de que esta união entre o Pai e o Filho, ela também vai se espelhar na sua igreja, no corpo de Cristo. E o texto de João 17, 20 a 23, nos ajuda a entender um pouco isso. Jesus ora na oração sacerdotal e ele diz: não peço somente por estes discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim como nós, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, disse Jesus, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a unidade da igreja, Jesus está falando, ela vai mostrar que Deus enviou Jesus Cristo, né? É interessante isso. A unidade da igreja anuncia o próprio Cristo. E olha o que Jesus continua dizendo: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amaste a mim. O Catecismo de Heidelberg, na sua pergunta 55, ele diz que todos os crentes juntos e cada um por si têm como membros a comunhão com Cristo, o Senhor, e todos os seus ricos dons. E diz também que todos devem sentir-se obrigados a usar seus dons com vontade e alegria para o bem de outros membros também. Os textos citados, alguns deles, 1 Coríntios 6,17, Paulo diz: mas aquele que se une ao Senhor em um só espírito com ele. E em 1 Coríntios 12, 21,
Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Então todos no corpo de Cristo são importantes, cada parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é composta dos membros deste corpo. Em Filipenses 2, 2-5, Paulo diz então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Ele diz também, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, e que mesmo existindo na forma de Deus, não o considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Assim, a comunhão dos santos, ela traz vigor à igreja, ela traz unidade à igreja, ela traz bênção à igreja do Senhor. E eu perguntaria agora, como é que está a sua comunhão com Cristo e a sua igreja? Eu o convido a fazer parte desta igreja que você está ouvindo. Se você já faz parte, que Deus o abençoe e guarde. Amém.